falando. Ok. Então, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer nós podermos estar mais uma vez aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. Se você está nos visitando, nós somos aqui da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Você é bem-vindo e para junto nós buscarmos entender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja de nós, porque aquilo que o Senhor deseja de nós é para o nosso bem. Então nós fazemos bem, é o que Ele diz. Vamos buscar, como sempre fazemos, a Deus em oração. Nós dependemos da direção do Espírito, não só eu que estou escalado para falar, mas para todos nós, para entendermos o que o Senhor quer falar a cada um de nós. Então vamos orar. Senhor, louvado seja teu nome, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Não só reunidos na internet, mas buscando a tua presença juntos em oração, sabedores que somos, Senhor, que sem o Senhor tudo que fizermos será vão e não terá sucesso. Mas nós confiamos, Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade. Por isso nós buscamos a ti e pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a tua vontade, que o nosso coração se encha, Senhor, com a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, transforme ela em vida pela tua graça e teu poder. Então abençoa cada um de nós, a começar por mim. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Você já deve estar esperando, né? Eu tenho falado sobre gratidão e, surpresa, vou continuar a falar sobre gratidão a Deus, que é o reconhecimento da bondade do Senhor para conosco, né? Por si só, a gratidão já é uma grande bênção de Deus nas nossas vidas. Gratidão não é tudo na vida cristã, tudo que nós precisamos para vivermos a vida cristã, mas ela nos ajuda muito nesse processo de sermos transformados, amadurecermos à imagem do Senhor Jesus. Sem gratidão, nós não vamos muito longe nessa nossa caminhada de crescimento espiritual. Pedro, na sua segunda carta, todas as oportunidades eu menciono isso, ele diz bem claro que sem gratidão nós ficamos paralisados na nossa vida cristã. A gratidão a Deus, que começa lá no dia em que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, não é? Ela é essencial para o crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, que é manifestado naquelas virtudes que nós temos mencionados, em particular fé, esperança e amor, que são resultados da ação do Espírito Santo na minha vida. A gratidão, ela está sempre presente no coração de alguém que está sendo moldado pelo Espírito Santo, a imagem do Senhor Jesus. Sempre está presente a gratidão num cristão que cresce à semelhança de Jesus, se torna mais parecido com Jesus. Então, sempre, será que gratidão é algo que as pessoas veem na minha própria vida? Gratidão pode ser vista em mim? E eu falo a mim. Então, na última quinta-feira, semana passada, nós vimos que a gratidão de Abraão, a gratidão a Deus que Abraão tinha, levou Abraão a uma vida de fé, de uma ação concreta com base na confiança de Abraão nas promessas do Senhor. Então ele agiu confiando por fé, com um coração cheio de gratidão. E hoje nós vamos ver que a gratidão a Deus nos sustenta quando nós temos que nossas vidas. Então a ligação entre gratidão e esperança. Em certo sentido, eu estava pensando aqui, a gente pode dizer que a gratidão prolonga a esperança. Não no sentido de fazer a gente esperar mais, mas de fortalecer a esperança, se a gente pode falar dessa maneira. E nós vamos falar sobre essa ligação entre gratidão para a vida de Simeão, para a narrativa que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 25 a 35. Então, Lucas, capítulo 2, 25 a 35. Então, você pode abrir a sua Bíblia ou então acompanhar com bastante atenção. Mas sempre é bom nós abrirmos na Bíblia, né? Porque não só estamos ouvindo, mas nossos olhos veem aquilo que está escrito. Então, diz assim, Lucas 2, de 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, tomou Jesus nos braços,
e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz a teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes a vista de todos os povos, são aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou, então ele agora se dirige a Maria e José, e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de do que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Simeão falando com Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender a respeito de gratidão e esperança com Simeão. Mas antes de nós tirarmos lições aqui do texto, vamos falar um pouco sobre o que é esperança, o que significa esperança. Se você vai no dicionário, você vê que, você lê lá que esperança é o sentimento de quem vê como possível o que deseja. Então a pessoa vê como possível que se realize, confiança que algo bom acontecerá, crença de que um desejo se torne realidade. Então, se você pesquisar, você vai ver que há vários sinônimos para a palavra esperança, e até com uma certa gradação de intensidade de esperança, se a gente pode falar assim. Primeiro, esperança pode um sinônimo ser colocado como expectativa, que é aquela espera intensa. Um outro grupo de sinônimos é esperança como crença. Então, a expectativa é uma fé com intensidade. Então, não só tem fé, mas tem aquela expectativa que o Senhor nos traz, de intensa expectativa, uma fé ardente com aquela expectativa que vai se cumprir. Esse tipo de esperança traz subprodutos importantes na nossa vida, se a gente pode falar assim também, né? Coisas que o Espírito Santo produz em nós através dessa esperança. Uma delas é a paciência. A esperança traz paciência. Paciência é ligada à longanimidade, longo ânimo. Estamos aqui? Voltamos? Voltou? Voltou? Aí, não só a internet caiu, como o suporte do meu celular aqui caiu. Nós estamos de volta? Alguém pode dar um retorno se a gente está de volta? A gente está falando sobre esperança, gratidão, esperança. Voltou, graças a Deus. Esperemos que tudo corra bem, né, daqui por diante. Mas vamos lá, vamos continuar. Então nós estamos falando que a esperança, ela produz paciência, um longo ânimo, né? Amém, Eudinete. Nós temos um pavio longo. Um outro subproduto da esperança na nossa vida é perseverança, apesar das dificuldades. Eu vou procurar um lugar onde tenha um pouco melhor o sinal. Vamos ver o que acontece? Esse está sendo um live diferente. Vocês voltaram a me escutar? Tá dando para ver? Ok. Então eu estou improvisando um pouco aqui, tem um pouco de paciência, né? Então nós estamos falando sobre a esperança, nós falamos um pouco o que ela significa, alguns sinônimos, alguns subprodutos, e agora a gente vai voltar lá no texto e vamos tentar, se Deus nos abençoar e se a internet permitir, a aprendermos com a vida de Simeão. Então José e Maria, eles foram até o templo para, como nós lemos ali, fazer conforme requeria o costume da lei. A lei que tinha sido dada a Moisés requeria não só que Jesus fosse circuncidado,
mas também que o primogênito, Jesus no caso, né, fosse apresentado ao Senhor 33 dias depois e fosse trazida uma oferta de purificação pela mãe. Você lê isso, por exemplo, no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Então, Jesus foi criado por um casal que levava a sério o cumprimento das suas obrigações familiares diante de Deus. Então, nós vemos eles cumprindo isso. Será que eu tenho levado a sério minhas obrigações perante Deus em relação à minha família? Então, quando chegaram lá no templo, eles encontraram Simeão. Ou, na verdade, ao contrário até, né? Simeão os encontrou. E o texto diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo para ir até lá naquele exato momento. Simeão era alguém que estava sintonizado com Deus. O Senhor estava cumprindo com Simeão aquilo que ele tinha prometido a Simeão por algum tempo. Será que, mais uma pergunta, que eu estou sintonizado com Deus? Eu escuto a voz de Deus de maneira que eu sou guiado a Deus, inclusive a estar em determinados lugares debaixo da direção dele? O texto fala que Simeão era justo e piedoso e ele esperava a consolação de Israel. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então nós não sabemos muitas coisas a respeito de Simeão, sua profissão ou até mesmo a sua idade. Pelas palavras que ele diz aqui, pela prontidão dele até vir a morrer depois que ele tinha visto a Jesus, a tradição nos diz que Simeão era bem idoso, a tradição diz que ele tinha mais de 100 anos, mas nós não sabemos. O que nós sabemos, sim, isso a gente pode ter com certeza, é que Simeão, ao longo de toda a sua vida adulta, ele tinha aguardado a promessa de que veria a consolação de Israel, o cumprimento da esperança da vinda do Messias. Simeão fazia parte de um remanescente, de um grupo em Israel que esperava com expectativa, lembra daquela esperança, uma fé bastante intensa, que esperavam com expectativa pelo Messias que libertaria Israel. Então Simeão era um homem submisso ao Espírito de Deus, que cria na palavra de Deus e era obediente àquilo que Deus lhe dizia para fazer. Esse é um currículo e tanto, nós não sabemos muito a respeito de Simeão, mas basta saber isso. É melhor, eu estava pensando até com um diploma do ITA. Não é? Simeão era alguém que era submisso a Deus, cria em Deus, era obediente àquilo que Deus o dirigia a fazer, inclusive quanto a ir ao templo. Então, alertado pelo Espírito Santo, Simeão vai até o templo, toma Jesus nos braços e finalmente louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz a teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então Lucas registra aqui um cântico de gratidão de Simeão. E ele é conhecido até como o quinto cântico de Natal, porque primeiro a gente teve aquele cântico que Elizabeth, mãe de João Batista, entoou, depois o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, o cântico dos anjos. Agora o quinto e último cântico de Natal é conhecido como sendo esse cântico de Simeão. Antes de tudo, é um cântico de adoração. Gratidão a Deus e adoração sempre andam juntos, não é? Quem é grato a Deus tem um tremendo prazer em adorar ao Senhor. Talvez seja isso, porque com tantos anos eu tive e ainda tenho um tremendo prazer em adorar e dirigir a adoração ao Senhor. Deus podia agora despedir em paz a Simeão. O termo que é usado aqui são palavras que são como que para a libertação de um prisioneiro, ou quando um navio desatraca do porto e começa a navegar, ou a retirada do fardo de cima de um animal de carga. No caso de Simeão, ele estava pronto agora, inclusive, para a sua morte. Então eu estava pensando sobre isso. Nós ainda não estamos nas lições que eu queria tirar sobre gratidão e esperança. Estamos apenas pensando um pouco a respeito do texto lá, né? O povo de Deus não precisa temer a morte quando Deus a traz, pois a morte significa libertação dos fardos, dos nossos fardos dessa vida. Abre as portas para uma eternidade junto com Deus. Isso é muito importante nós lembrarmos, principalmente nessa época de pandemia, em que a Covid deixa tão clara a nossa fragilidade humana. O louvor de Simeão, não vou entrar em detalhes até porque a internet caiu, o celular também caiu, né? Mas a gente não tem tempo. Mas o louvor de Simeão também é um cântico missionário, porque ele faz menção aos gentios, né? Que Jesus
era uma bênção não só para o povo de Israel, mas luz para a revelação aos gentios. Aí a pergunta é, será que eu compreendo esse amor transbordante de Deus pelas pessoas, como Simeão aqui compreendia? Então, depois do cântico de louvor, Simeão passa a profetizar a respeito de Jesus. E mais uma vez vou ter que cortar um pouco o que eu tinha preparado. Jesus ele é comparado com uma pedra, com um sinal e como uma espada. Jesus seria como uma pedra que colocaria a salvo ou faria muitos tropeçar em Israel. Mais tarde, Pedro usa exatamente essa mesma analogia quando ele se dirige ao Sinédrio. Jesus também seria um sinal de contradição, alguém que seria, as pessoas iam falar contra ele, os judeus iam falar contra ele, porque ele não se acomodava naquilo que os judeus achavam que o Messias seria. Os judeus esperavam um libertador poderoso do jugo de Roma. Então, o pensamento de muitos corações será revelado. Jesus perguntou aos seus discípulos, e talvez seja a pergunta mais importante que você e eu tenhamos que responder, o que vocês pensam a respeito do Cristo? Finalmente, Jesus é comparado a uma espada, e nesse caso apenas para Maria, significando o sofrimento que ela teria que passar como mãe do Messias. E alguns comentaristas, ao lerem esse trecho da profecia em que ele se dirige apenas ao sofrimento de Maria, apontando que talvez José já tivesse falecido quando Jesus cumpriu o seu ministério na terra, senão José teria sido mencionado também. Muito bem, depois de alguns percalços, nós podemos tirar agora 3 lições rapidamente. O bom é que eu deixei o relógio lá no outro lugar que eu estava, nem sei que horas são, então vamos em frente, né? Nós vamos tirar 3 rápidas lições aprendendo com Simeão, sobre o relacionamento da esperança com a gratidão. E aqui é o foco que eu gostaria que você prestasse atenção, que hoje eu gostaria de trazer para vocês. A primeira lição é que a grata esperança na Bíblia é uma bênção oferecida a todo aquele que tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então a grata esperança, essa expectativa, essa fé confiante, intensa, ela é oferecida a todo aquele que tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Simeão, diz o texto, ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel. Ele tinha um tremendo privilégio, que ele tinha um relacionamento saudável com Deus, e por isso ele vivia aquela viva esperança. Simeão não é alguém tão conhecido aí pelo mundo afora. Nós cristãos, nós até conhecemos, mas ele não é alguém tão conhecido assim. Se não fosse por esse episódio que Lucas narra aqui no templo, provavelmente Simeão passaria batido, aos nossos olhos, mas com certeza não aos olhos de Deus. Isso por si só, irmão, não sei se você está entendendo, é motivo de grande alegria, motivo de esperança, uma esperança que está aberta a todo cristão. Ser amigo de Deus e ter essa esperança não é um privilégio reservado apenas para os principais personagens da Bíblia ou os principais personagens da nossa igreja. Deus não está interessado em supercrentes, mas em pessoas como você e eu, que podemos passar até desapercebidos aos olhos de outras pessoas, mas com certeza somos amados por Deus. João 15,15, o Senhor Jesus diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. O Senhor tem grande prazer em fazer coisas conhecidas, em bater papo com seus filhos. Foi assim com Abraão. Você lembra quando ele veio conversar um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, como ele conversou com Abraão? E o próprio Senhor falou: como eu poderei esconder o que eu vou fazer ao meu amigo Abraão? Foi com Simeão também, a mesma coisa aqui narrada por Lucas. Conversas frequentes com Deus aumentam a nossa gratidão e a esperança, essa expectativa confiante daquilo que o Senhor vai fazer. Você compreende, meu irmão, essa primeira lição que eu estou tentando trazer hoje à noite? Que Deus está te oferecendo esperança ao você se relacionar com Ele? Sim, a você mesmo. A segunda lição que eu gostaria de trazer hoje à noite aqui é que a grata esperança, ela é aprovada pelo teste do tempo. A grata esperança é aprovada
pelo teste do tempo. A impaciência é uma marca dos nossos dias. Dizem até que tempo é dinheiro, mas o tempo é muito mais do que apenas isso, do que apenas dinheiro. Tempo é ingrediente fundamental para a maturidade, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Aquele dia lá no templo, quando Jesus foi levado e Simeão encontrou, aquele dia foi especial para Simeão, mas o que aconteceu ali foi como o culminar de uma jornada de vida de Simeão. Simeão vivia em grata esperança pelo aquilo que o Senhor ainda ia fazer. O Senhor até prometeu que ele não haveria de morrer antes de ver o cumprimento da vinda do Messias. Isso era traduzido nas suas atitudes do dia a dia. Um dia foi aquele dia em que Jesus foi ao templo. Eu pensava sobre essas coisas, em geral, a esperança das pessoas está muito ligada, mesmo que passe desapercebido, às circunstâncias propriamente ditas. E por isso, por estar ligada a nossa esperança às circunstâncias, é passageira. Enquanto alguma possibilidade, alguma esperança, lembra daquele último grupo de sinônimos? Enquanto tem alguma possibilidade de acontecer, enquanto vejo que talvez é possível, eu continuo. Mas se a coisa fica muito difícil, e em especial por muito tempo, a nossa tendência é jogar a toalha, é desistir. Mas você pode falar, pastor, o irmão não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei. Há quanto tempo talvez você esteja sendo chamado a exercitar sua esperança? Mas uma coisa eu sei, que eu próprio tenho experimentado na minha vida, nesses 62 anos, 42 dos quais andando com o Senhor. A esperança que Jesus nos traz é baseada em quem Ele é, não nas circunstâncias. Deixa eu repetir. A esperança, essa expectativa do cumprimento daquilo que o Senhor prometeu, é baseada essa esperança no nosso coração em quem Jesus é, não nas circunstâncias, e é firmada no nosso relacionamento com Ele. Sem dúvida, Simeão teve muitos problemas na sua vida, preocupações, desapontamentos ao longo da sua jornada, que não é narrada aqui. Mas ao invés de ficar amargurado, desanimado, mesmo ali na idade avançada, ele continuava a olhar para frente, com confiança e com esperança. Ele era piedoso, ele andava com Deus enquanto esperava o tempo de Deus. Ele andava com Deus enquanto aguardava o tempo de Deus cumprir o que tinha prometido, que ele veria o Messias. Nada é mais terrível, mais tenebroso do que nós não acreditarmos que o dia de amanhã trará algo melhor do que o dia de hoje. As pessoas entram em depressão por conta disso. Irmão, irmã, meu amigo, você já desistiu de esperar pela bênção do Senhor? Não desanime. Olhe Simeão. Hoje pode ser aquele dia em que vai se cumprir o que o Senhor prometeu. Em especial, um dia que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. E se hoje não for o dia, até esse dia, nós podemos continuar caminhando com o Senhor, naqueles bate-papos com o Senhor, ao lermos a palavra, ao orarmos, ao andarmos com o Senhor, enquanto aguardamos o tempo do Senhor, olhar para frente. Devemos aprender com Simeão que nós podemos confiar no Senhor. E por isso mesmo, a terceira e última lição que eu gostaria de tirar aqui do texto, não só que a esperança é oferecida a todo aquele que tem um relacionamento com o Senhor e que a esperança ela é aprovada no teste do tempo, só é possível termos esperança quando esperamos agradecidos com o Senhor. Deixa eu repetir. Só é possível termos esperança, como nós estamos falando aqui, quando esperamos agradecidos com o Senhor. Esperar sempre é mais fácil quando nós não estamos sozinhos, quando nós estamos na companhia de alguém, de uma boa companhia, né? Que tem um efeito positivo em mim. Agora, esperar com confiança somente andando com o Senhor. A esperança sem a presença, sem a comunhão com o Senhor Jesus, é uma autoenganação. É aquela história da canoa furada, que eu posso esperar o quanto quiser,
mas ela vai afundar. Mas a grata esperança, centrada, fundamentada no amor do Senhor Jesus, ela renova nossas vidas. Simeão experimentou isso por muito tempo, até se cumprir aquele dia lá no templo. Salmo 33, 17 a 22, nós lemos o seguinte: o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aquele que os teme e os que firmam a esperança no seu amor. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha o que o salmista diz. Também em Isaías 40, bem conhecido, o versículo 28 a 31. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Ele fortalece ao cansado. Não só não cansa, mas como ele fortalece a quem cansou nós. Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, você já deve ter ouvido, você deve ter até cantado isso, né? Renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Novo Testamento fala para nós não abandonarmos a nossa confiança, não nos afastarmos da esperança do Evangelho. Se a gente lá em Gálatas 6, em Colossenses 1, 23. Irmão, irmã, lutar a vida cristã cansa e cansa muito. Mas a esperança trazida pela presença do Senhor, pela comunhão com o Senhor, renova nossas forças, renova nossa visão do futuro, que é garantido não simplesmente pela esperança, mas por quem Ele, nosso Deus, é, no seu amor por nós. Então, no Salmo 37, a gente lê: descansa no Senhor e espera nele. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o Salmo 39, 6 e 7 diz: o homem em vão se inquieta, tu és a minha esperança. Irmão, quem me conhece um pouco melhor, e minha esposa conhece bem, eu tenho uma tendência a ficar muito preocupado, e a preocupação rouba a nossa esperança. Olha o que esse salmo diz: o homem em vão se inquieta, tu, falando com Deus, o salmista, és a minha esperança. Jesus nos garantiu: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o fim. Até o fim ele está conosco. Enquanto está conosco, nossas forças, nossa esperança, nossa gratidão são renovadas. Essa promessa da presença do Senhor conosco enche nosso coração dessa gratidão que nos impulsiona para frente, com esperança, com expectativa, com fé. E como a gente vai ver, se o Senhor permitir, e a internet permitir, se a gente não estiver na presença do Senhor também, na semana que vem, há ações de amor. Concluindo, irmãos, esse live meio atribulado que nós tivemos aqui, mas eu espero que até traga esperança que mesmo nas dificuldades nós podemos receber a bênção do Senhor. Concluindo, a gratidão a Deus nos sustenta quando temos que esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Deixa eu repetir, porque eu acredito que muitos de nós precisamos ser relembrados e reanimados por essa verdade. A gratidão a Deus nos sustenta quando temos que esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Algumas orações eu faço desde a minha conversão, outras eu faço desde que os meus filhos nasceram, e outras também eu continuo a fazer. Quando a nossa esperança se cumprir, como aconteceu com Simeão naquele dia no templo, quando a nossa esperança se cumprir, quando aquilo que a gente espera se concretizar, chegar, a gratidão, irmãos, explode em adoração, aumenta ainda mais, como aconteceu com Simeão. Por isso ele deu aquele hino de louvor ao Senhor, de adoração. A certeza do cumprimento daquilo que nós esperamos faz aumentar a expectativa, aumenta a esperança, aumenta a gratidão. Essas coisas são relacionadas ao que Pedro nos fala.
E com isso, a gratidão e a esperança se fortalecem mutuamente. Isso é de tremendo valor à medida que nós temos que esperar num mundo cheio de aflições, como o Senhor Jesus falou. Um dia, terminando, irmãos, um dia nós vamos experimentar o cumprimento cabal, definitivo e infinito da nossa esperança. Um dia nós vamos estar na presença do Senhor. E até me lembrou um cântico que você conhece talvez, que nós já cantamos várias vezes na nossa igreja. Diz assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar, eu consigo ver a refulgente glória do Senhor Jesus. Na segunda estrofe ele fala: ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E o estribilho fala: em meio a lágrimas, nós temos lágrimas de aflição hoje, mas essas lágrimas aqui são de explosão de alegria, de gratidão. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, hoje eu ainda tenho uma cegueira, agora posso ver. Quem? Esses irmãos, amigos que um dia foram transformados em irmãos em Cristo? Não, eu era cego, agora posso ver, contemplar, enfim, a Jesus, meu Senhor. Por isso, o cântico diz, eu digo, e diga você também, eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, a Jesus. A grata esperança na Bíblia é uma bênção oferecida a todo aquele que tiver um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. A grata esperança que a Bíblia nos fala e oferece é aprovada no teste do tempo. E só é possível termos essa grata esperança quando nós esperamos, agradecidos com o Senhor Jesus, com a leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Miqueias fala do desejo de Deus para nós, que é andar humildemente, com um coração cheio de gratidão e esperança junto com Ele. Você tem esperado agradecido no Senhor, como Simeão esperou? Não se canse à toa. Não procura continuar nas tuas próprias forças. Desfrute do Senhor, aquele que pode não só manter a nossa esperança, mas nos dar força para prosseguir. Talvez hoje, até hoje, você nunca tenha experimentado essa firme esperança que o Senhor Jesus pode trazer em relação ao nosso futuro. Essa esperança é baseada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Ele veio por mim e você. Ele viveu aqui por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. E Ele prometeu que um dia Ele vai voltar. Então, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, o teu caminho. Coloca a tua esperança no Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Inclusive agradecer porque chegamos ao fim desse live. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos sustenta, assim como o Senhor sustentou Simeão, o Senhor é quem nos mantém animados, prosseguindo, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar inclusive das nossas derrotas e fraquezas, porque o Senhor nos faz contemplar quem o Senhor é, e por isso nosso coração se enche de alegria e gratidão a Ti. Pai, que o Senhor nos ajude a experimentar essa vida de esperança que Simeão experimentou e que a gente possa fazer isso sempre com o coração encharcado de gratidão a Ti. Ajuda cada um que está ouvindo hoje à noite. Muito obrigado, Pai, porque apesar da dificuldade que a gente teve, eu creio que a gente pôde chegar até onde o Senhor planejou para que nós chegássemos hoje. Então nós Te louvamos, pedimos Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então estamos aqui. Eu saí da minha toquinha lá e procurei um outro lugar onde o sinal era mais forte e Deus foi bom. Deus abençoe e em frente, porque Jesus está conosco. Amém?